E, Álvaro, mudando de assunto, os Estados Unidos estão pressionando cada vez mais a América Latina, né? A gente viu aí, Donald Trump justificou um pacote de apoio financeiro ao governo de Javier Milei, afirmando que a Argentina está lutando pela vida, estão morrendo e não tem nada. E além da ameaça de invadir a Venezuela, no domingo, Trump retirou a ajuda financeira à Colômbia e chamou o presidente Gustavo Petro de traficante de drogas. Pegou pesado, né? Ou seja, um discurso que mistura ajuda econômica com uma clara interferência política. E esta semana, o presidente Lula deve se encontrar com Donald Trump. E eu te pergunto, nesse cenário em que os Estados Unidos atuam cada vez mais para moldar a opinião pública latino-americana, é bom o presidente Lula ficar talvez com os dois pés atrás? A tal química dele de Trump pode ser explosiva? A gente aguarda esse encontro com muita ansiedade, né? Há semanas ou meses comenta-se sobre isso, mas é muito importante entender o contexto dessa declaração do Donald Trump que você mencionou no início sobre a Argentina, né? Ele diz que a Argentina está morta, está precisando de ajuda, e isso foi parte de uma resposta a uma jornalista que levantava para ele as reclamações dos agricultores dos Estados Unidos, que estão lá reivindicando subsídios, porque foram eles mesmos, os agricultores dos Estados Unidos, sacrificados pela guerra comercial do Donald Trump. Então a conversa ali era, olha, nossos agricultores nacionais estão precisando de ajuda, e aí o senhor vai ajudar a Argentina. E ele começa respondendo alguma coisa como, não faça parecer que a Argentina está muito bem, a Argentina está morta. Então, essa era parte da argumentação dele, né? E, de fato, a agricultura nos Estados Unidos está com um problema muito sério em função dessa guerra comercial. Eles estão reivindicando subsídios, acho que na casa dos 20 bilhões de dólares para o ano que vem, e tem toda uma discussão nos Estados Unidos que perpassa também a discussão sobre o shutdown deles. Esse shutdown foi muito interessante ouvir nesses protestos recentes um discurso do senador Bernie Sanders, que é uma voz que a nossa cobertura internacional deveria ouvir com mais frequência, assim, porque é uma voz um pouco única dentro da oposição ao Donald Trump nos Estados Unidos. E o senador naquela ocasião estava explicando justamente isso, fez um discurso muito, muito conciso a respeito desses temas, e explicou que o shutdown está servindo como uma oportunidade para cortar coisa de $1 trilhão do orçamento público em serviços básicos, tirar até determinados subsídios aos planos de saúde e tal, e com a outra mão acaba se dando isenção fiscal para esses bilionários das big techs e tal, que são apoiadores do Donald Trump. Tudo isso para pontuar que no momento em que senta para conversar com o presidente do nosso Brasil, o Trump já vai ter alguns problemas que ele não tinha quando essa conversa toda começou. Compreende isso? Quando a conversa foi anunciada, o cenário era um. Quando a conversa for acontecer, o cenário dentro dos Estados Unidos é muito mais crítico. E tem muitos outros fatores influenciando o desenrolar dessa relação com o Brasil. Ainda sobre as falas do Trump contra o presidente da Colômbia, tem todo um contexto interessantíssimo aí, viu? Quem não acompanhou pode voltar lá no noticiário sobre a Assembleia Geral da ONU em setembro e acompanhar o discurso do presidente da Colômbia naquela ocasião, que foi uma coisa fortíssima, fortíssima. Ele disse com todas as letras, esse homem aí dos Estados Unidos, ele está arrumando problema com o nosso continente aqui no Sul por questões muito próprias dele. A guerra contra as drogas não deve ser travada aqui. O problema dos Estados Unidos é o fentanil. O pessoal está parecendo zumbi andando pela rua lá. E isso entra pela fronteira com o México, por terra, no sudoeste. Não tem nada a ver com isso aqui, né? E lá pelas tantas foi além. Chegou um momento em que o presidente da Colômbia falou, e mais, quem governa com narcotráfico é o senhor Trump, na ONU. E a delegação dos Estados Unidos, pirulitou, saiu da sala naquele momento ali. Então, veja, que a nossa situação é muito instável. Você tem hostilidade contra a Venezuela, você tem instabilidade contra a Colômbia,
boa parte dessa discussão acontecendo num nível assim pueril, infantiloide, e o Brasil tem esse desafio de garantir seus interesses e de se comportar como um adulto na sala, o que é difícil, dada uma das notícias mais recentes aí que, intencionalmente ou não, fica aberta essa possibilidade, um bombardeiro lá, B-52 dos Estados Unidos, desenhou nada mais, nada menos que um falo nos céus da costa da Venezuela, como algum tipo de provocação, ou não, estuda-se essa possibilidade, né? Mas esse é o nível da maluquice e da infantilidade acontecendo ao nosso redor. E o Brasil tem que ser maduro, né? O Brasil tem que ser maduro.